O primeiro turno do Campeonato Brasileiro vai para uma reta final e deixa o torcedor meio que apreensivo. Pelo menos 4 times estão diretamente na briga pelo título brasileiro até aqui. E as tabelas, né, como elas não podem ser idênticas, tendo em vista que são jogos fora e dentro, os times se perguntam: será que eu tô tão bem quanto eu deveria? Será que eu tô apontando realmente para ser campeão? Ou de repente uma tabela muito difícil me dá uma impressão pior, ou uma tabela muito fácil me dá uma impressão melhor. Bom, para isso eu vou esclarecer tudo aqui, mostrando essa tabela de forma ponderada, ponderando ela de acordo com a dificuldade enfrentada por cada time e ao final formando uma nova tabela por aproveitamento de pontos mediante a dificuldade. Então, vem comigo que eu vou te contar que história é essa? Será que teu time tá tão bem quanto você imagina? O vídeo hoje não é sobre tática, mas o bordão precisa ser mantido. Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquei. Pessoal, peço que deixe o like no vídeo e vamos diretão entender essa ideia. E é sempre importante lembrar, essa ideia que eu vou apresentar para vocês agora é de uma tabela que eu vou chamar agora de ponderada, mas na verdade é uma tabela planejada de acordo com a dificuldade. E essa ideia, ela iniciou com o comentarista Rica Perrone, que lá no seu blog, muito tempo atrás, criou uma ideia de tabela planejada. O futebol brasileiro mudou bastante de lá para cá, o futebol na época era muito mais equilibrado do que é hoje, então eu decidi fazer algumas alterações, mas é sempre importante citar a fonte da pessoa que inventou essa ideia no primeiro momento, ideia na qual eu me inspirei para realizar essa aqui. Vamos lá falar da minha classificação planejada, que é mais uma classificação ponderada. Ela consiste em um planejamento, uma projeção de pontuação esperada para cada jogo, de modo que o atingimento de 100% dessa projeção seja o suficiente para garantir o título. Eu estou colocando não só o suficiente para garantir o título, mas uma pontuação ideal ali, uma pontuação de 90 pontos para o campeão. Uma pontuação incontestável, tá? Que um time que bater 90 é impossível não ser campeão e é impossível não ser um time ali destacado ao longo da história. Os jogos em casa, para poder essa pontuação ser obtida, nos jogos em casa foram projetadas vitórias em todas as partidas e empates nos clássicos regionais. E para os jogos fora de casa, eu projetei o quê? Os empates nos clássicos regionais, derrotas contra aqueles que eu vou elencar como favoritos ao título e vitórias nas demais partidas. Esse é o segundo vídeo dessa série e a gente vai adotar as mesmas premissas do vídeo anterior. Então, vamos para a primeira premissa, né? Para a segunda premissa, depois daquilo que eu falei, agora vamos para a premissa de quem são os favoritos. Os favoritos, antes do início do campeonato, pelo menos de acordo com o meu entendimento, seriam esses: Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Internacional, Botafogo e São Paulo. Eu decidi ainda não mudar. 4 desses times estão confirmando esse favoritismo. Atlético Mineiro e Internacional nem tanto, mas o Inter tem 2 jogos a menos e o Atlético Mineiro fez uma baita janela que agora vai para campo e foi muito desfalcado pela Copa América. É muito possível que esses 2 times voltem a figurar nas primeiras posições. Então eu vou manter esses 6 como os favoritos ao título. O Bahia merecia já estar aí, mas eu ainda não vou colocar dando o malefício da dúvida, digamos assim, infelizmente. Vamos lembrar como é que foi o nosso vídeo anterior? A classificação ponderada ou planejada anterior, até a rodada 7, que foi o recorte que a gente fez na época, tinha ali esse retrato, tá? Então o Flamengo com 100%, então ele tinha esperado até o momento fazer 14 pontos e tinha feito 14 pontos, e o grande destaque era o Bahia, né? O Bahia esperava ter feito 10 pontos e fez 14 pontos também naquele recorte. Eu falei bastante na época sobre a tabela inicial do Botafogo e do Palmeiras, né? Que foram tabelas realmente mais fáceis do que as demais, que tiveram ali 3 jogos em casa sem nenhum clássico, e fora de casa, naquele momento, enfrentaram um clássico e 3 jogos ali mais gerais, sem enfrentar, por exemplo, nenhum favorito fora de casa, que são aqueles jogos que a gente já determina como jogos de 0 ponto.
E ao contrário desses times, o Bahia, por exemplo, tendo uma tabela incrivelmente difícil no início do campeonato, com 3 jogos fora de casa contra os favoritos e um clássico também fora de casa. Ou seja, um time que praticamente não deveria ter pontuado fora de casa. Então vamos lá entender como é que ficou agora isso aí. Nesse novo recorte, a gente tem aqui o input dos resultados da rodada 8 até a rodada 15. Não está acumulado ainda, tá? O acumulado vai estar no fim do vídeo, fica aquele suspensezinho e tudo mais. Agora a gente tem um recorte realmente muito favorável ao Palmeiras. E não é um recorte favorável em termos de tabela, mas um recorte favorável em termos do que ele realizou. Palmeiras agora teve uma tabela muito difícil, o que é natural e óbvio, tendo em vista que ele teve os 7 primeiros jogos uma tabela muito fácil e superou essa tabela difícil. Então, em casa, ele teve 3 jogos ali daqueles que ele precisa ganhar, que são todos os clássicos, mas teve 2 clássicos. Sim, eu coloquei o Red Bull Bragantino como um clássico paulista até para substituir o Santos, que tá na Série B, e manter equilíbrio com os cariocas ali. E o Palmeiras tinha ali esses 2 clássicos dentro de casa, além de enfrentar um favorito, que era o Atlético Mineiro fora de casa, deveria ter feito 17, fez 19 pontos. Além dele, de novo, incrivelmente prejudicado pela formação da tabela no primeiro turno, o Bahia, né? O Bahia enfrentou os outros 3 favoritos que ele ainda não tinha enfrentado, só que ele enfrentou também fora de casa, ou seja, no segundo turno, o Bahia de Rogério Ceni e Grupo City e Ferran Soriano e companhia, Everton Ribeiro e companhia, vai ter 6 jogos contra os 6 favoritos dentro da Fonte Nova. Fonte Nova, onde o Bahia não desperdiçou nenhum ponto. Ih, rapaz, será? O Bahia continua muito bem de acordo com a projeção ponderada. E a gente vai mostrar já já o acúmulo disso. O Botafogo continuou tendo uma tabela de certa forma favorável, apesar de ter enfrentado mais um clássico dentro e um clássico fora, e acabou indo relativamente bem, de 20 pontos fez 17. Para o Flamengo, aqui fica o destaque. O Flamengo fez 4 jogos em casa, tendo jogos difíceis, mas contra times que não estavam ainda como favoritos lá atrás, fazendo ali 4 jogos que ele deveria ter feito 12 pontos, mas fora de casa enfrentou um clássico, que foi mando do Fluminense, e um jogo contra favorito e venceu esses jogos, porém perdeu para o Juventude. No fim das contas, o Flamengo alcançou 89% da pontuação esperada, fazendo 17 pontos de 19 que ele deveria. Nada mal para quem estava completamente desfigurado e desfalcado de muitas peças. Quando a gente vai olhar aí a comparação anterior, até a rodada 7, tinha o Bahia em primeiro, o Flamengo em segundo, o Inter em terceiro, São Paulo em quarto, e o Palmeiras estava em último desse comparativo, desse recorte, desse top 10. Agora, o Palmeiras é o primeiro desse top 10 da rodada 8 à rodada 15, ou seja, fez uma grande sequência nessas 8 partidas. O Flamengo continua em segundo, o que demonstra uma regularidade que logo mais vai aparecer como uma grande vantagem. E o Bahia não descola, né? Não descola, mesmo se mantendo com uma tabela dificílima seguida pelo Botafogo ali. Quando a gente vai para a classificação geral planejada, ou seja, da rodada 1, do início do campeonato até a rodada 15, a gente tem aí essa classificação. Então, o Bahia continua sendo o líder da nossa tabela planejada, com 108% de aproveitamento, ou seja, realizando mais pontos, é o único time que está realizando mais pontos do que era esperado dele, dada a dificuldade da tabela. Lembrando que o Bahia enfrentou os 6 times que a gente determinou como favoritos, todos eles fora de casa. E o Flamengo em segundo, com ótimos 94%, ou seja, para alcançar 90 pontos, o Flamengo só não está em dia porque não ganhou do Cuiabá, mas ali tá muito próximo de estar em dia, né? Tá muito próximo disso com 94%. Palmeiras se recuperando bastante, estava em 10º, agora é terceiro. E realmente o time incorporou, muito baseado no Estevão, né? E muita gente falando, porque a saída do Hendrick fez com que o Palmeiras melhorasse, mas na verdade não foi isso, né? Porque o Abel não escalava os dois juntos e agora, com os dois juntos, o negócio andou. O São Paulo, né, teve uma oscilação breve, mas continua muito bem. E realmente o Atlético Mineiro e o Internacional desgarraram não só na pontuação, como também na pontuação versus o esperado.
E você, o que você achou desse estudo? É meio maluco, né? É um pouco difícil de entender. A ideia foi projetar um time que seria campeão. É claro que, digamos, o estudo não é tão isonômico assim. Ele foi muito pensando nos times do eixo ali, especialmente os times de Rio e de São Paulo, porque 4 dos 6 favoritos seriam dessa região. Então fica um pouco cobrando um pouco mais dos times de fora do eixo. Por exemplo, Bahia, Atlético e Inter, se seguirem bonitinho a minha classificação planejada, vão alcançar até mais do que os 90 pontos. Mas o que importa é a aderência, é estar ali perto, né? E o Bahia, por exemplo, surpreende demais. O primeiro turno do time comandado pelo Rogério Ceni é irretocável. Imagina se o Jean Lucas tivesse feito aquele gol e não tivesse falhado na regra universal do futebol. Rebote de escanteio você não arrisca, você finaliza, nem que seja para longe. Joga a bola fora para não tomar um contra-ataque com o time todo de costa. Eu conto isso em todas as transmissões táticas que eu faço. Todas as transmissões táticas que eu faço para os membros do canal, já tem uma galera lá, quase 1000 pessoas acompanhando a gente. Eu faço transmissão tática para os membros do canal, contribuem com R$5 por mês e tem direito a essa transmissão tática. E nessas transmissões, quando tem um escanteio e alguém dá um mole parecido, o Verton até fez no último jogo contra o Cuiabá, eu falo, gente, a regra geral do escanteio, rebote você não arrisca, você tem que isolar a bola, jogar a bola fora ou dar o passe seguro para fora da zona de pressão. Quando você erra, se você arriscar e você errar, você vai receber o adversário atacando o seu time de frente. O Jean Lucas fez isso e colocou tudo a perder num jogo que o Bahia estava sim tendo possibilidade de ganhar, mas toma aquele golaço do Estevão a partir desse erro do Jean Lucas e ali tudo começa a ruir. Mas ruiu só naquele jogo. Com relação ao Flamengo, o prognóstico é extremamente positivo, porque uma galera vai voltar, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza e esse vai ser o último jogo do time desfalcado. Depois disso vai ter uma data FIFA ao longo do calendário e depois nunca mais o time vai estar tão desfalcado assim por seleção, pelo menos nessa temporada. Então agora é continuar acompanhando. A gente vai fazer um novo recorte no final do primeiro turno para entender mais ou menos o que aconteceu. Mas é incrível, né? Como o Botafogo teve uma tabela de certa forma favorável nesse primeiro turno inteiro. Será que quem chora mais mama mais? O John Textor notoriamente tem suspeitado do campeonato e aí ganha um presentão desse. Sempre tem uma vantagem você sair na frente, né? Você construir frente, gera confiança para você, confiança para sua torcida, você encorpa no campeonato e isso gera sim uma vantagem. O arranque é muito bom. O Guardiola sempre diz, né, que você não pode ser campeão nas primeiras 8 rodadas, mas você pode perder o título nas primeiras 8. E aparentemente desse top 10, Internacional e Atlético Paranaense, se não perderam, praticamente perderam a chance de competir, tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Espero que tenham curtido. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É importante pra gente tentar passar logo da marca de 51 mil inscritos hoje, tá bom? Muito obrigado. E eu fui.